continuidade à nossa matéria, desenho técnico, vamos falar agora sobre quadros elétricos. De acordo com a IEC 60050-826, cancelada em 4/12, lembrando do comentário anterior, mesmo cancelada a gente vai continuar utilizando. Após a leitura você vai entender que não mudou nada, continua o mesmo princípio. Quadro de distribuição é um equipamento elétrico destinado a receber energia elétrica através de uma ou mais alimentação e distribuí-la um ou mais circuitos, podendo também desempenhar a função de proteção, seccionamento, controle ou medição. Você viu que mesmo a IEC 60050-826 sendo cancelada, o texto é super atual, não muda nada. É por meio de quadro de distribuição, também chamado de quadro de luz, que se faz a distribuição dos circuitos de instalação elétrica. O quadro geral de força e luz é o centro de distribuição, pois recebe os condutores que vêm do medidor, contém os dispositivos de proteção, distribui os circuitos terminais que farão a alimentação de toda a instalação. Dimensionamento de um quadro de distribuição. A quantidade de circuito de uma instalação elétrica depende de sua potência instalada, da potência unitária das cargas a seres alimentadas, dos critérios adotados na distribuição dos pontos, do maior ou menor conforto elétrico, previsto do grau de flexibilidade que se pretende e da reserva assumida visando futuras necessidades. Então, sempre que você for elaborar um quadro de distribuição, tem que pensar sempre em uma ampliação futura, certo? Você nunca vai fazer o quadro básico. O quadro, vou colocar 3 circuitos, o quadro só vai caber 3 circuitos. Então, se você precisar ampliar seu projeto futuramente, você vai ter um custo extra. Tem que quebrar o quadro para ampliar, para fazer uma ampliação que talvez custaria bem menos, um valor financeiro, você vai ter que gastar o dobro por causa de um dimensionamento com a colocação de um quadro reduzido. A NBR 5410, que é a NBR que a gente usa como base de instalação elétricas residenciais, oferece um bom ponto de partida para essa definição. Apesar do posicionamento da mesma se enquadrar mais nos campos de instalações elétricas residenciais, essa norma pode se encarar como a receita mínima de uma instalação, mas sua utilidade se estende muito além do domínio residencial. Essa norma pode ser encarada como uma receita mínima de instalação, mas utilizada se entende muito a questão do domínio residencial. Para a aula em questão, tomaremos como exemplo um apartamento de 2 quartos, sala, cozinha, de aproximadamente 50 metros quadrados de área útil. Aqui temos um projeto de uma casa, projeto básico. Dormitório 1, dormitório 2, sala e corredor, cozinha e banheiro. Vamos ver o que a norma diz quanto à instalação elétrica. Guiado pela norma 5410, nós podemos observar as seguintes regras. Na seção 4.2.5, divisão de instalação, e o item 4.2.5.5, a norma diz que devem ser previstos circuitos terminais distintos para ponto de iluminação e para ponto de tomada. Logo, já podemos conceber no mínimo 2 circuitos, um para iluminação e um para tomada. Geralmente, quando a gente vai fazer um projeto básico residencial, poucas pessoas utilizam, poucos projetistas utilizam a norma 5410, que não trabalhe no setor como um profissional que viva só disso. Mas, vou fazer um projeto básico para um colega, para alguém da família, não pensam na questão da divisão, né? Que ele diz aqui que você, no mínimo 2 circuitos, você vai colocar um para iluminação e um para tomadas. Na seção 9.5.3, divisão de instalação, no item 9.5.3.1, a norma diz que todo ponto de utilização previsto para alimentar de modo exclusivo ou virtualmente dedicado ao equipamento correspondente com corrente nominal ou superior a 10 amperes deve constituir um circuito independente.
Poucas pessoas fazem isso. Logo, não podemos pendurar no mesmo circuito mais de um equipamento com corrente nominal superior a 10 amperes, como é o caso, exemplo, chuveiro elétrico, aparelho de ar-condicionado. Cada aparelho deve ter o seu circuito, o seu próprio circuito. Então, para a questão de segurança residencial, tomadas de uso geral, que a gente vai falar mais à frente, para usar em algum equipamento resistivo, que é um ferro de passar, usar algum motor, um circuito indutivo, o ar-condicionado, geladeira, um outro exemplo aqui, o chuveiro elétrico, você deve utilizar circuito independente. Apesar da geladeira talvez nem se agregue a esse momento, porque a corrente dela é muito baixa, mas é ideal que você tenha um circuito independente, até para você evitar defeito. Então ele diz aqui que você vai usar um circuito superior a 10 amperes, tomada circuito independente, um disjuntor exclusivo saindo do quadro direto para a tomada. Não pode interligar outra tomada, lâmpada, somente o equipamento. Passando essa última regra para o nosso exemplo, consideremos que cada dormitório tem um ar-condicionado e há um chuveiro elétrico no banheiro. Dessa forma, nossa instalação receberá 3 novos circuitos, totalizando 5. Tem mais uma regra, umas 3 regras que eu saltei, mas que está na apostila de vocês, que vocês podem fazer a leitura completa. Mas assim, o básico é isso aqui mesmo. Então, primeiro circuito, eu utilizo para iluminação. Circuito 2, tomadas de uso geral. Circuito 3, tomada de uso exclusivo, chuveiro. Circuito 4 e 5, tomada de uso exclusivo. Tudo parece resolvido, porém o circuito TUG ou tomada de uso geral está em conformidade? Vamos verificar. Ainda segundo a NBR 5410, a seção 9.5.2, no item 9.5.2.2.1, determina o número de pontos de tomada. Em banheiro deve-se haver pelo menos um ponto de tomada próxima ao lavatório. A gente falou anteriormente que no banheiro só precisaria de uma tomada de uso para o chuveiro. Então, respondendo à pergunta anterior, se as tomadas de uso geral estão em conformidade, faltou um circuito, né? Então, mesmo no banheiro eu tendo uma tomada de uso exclusivo para o chuveiro, eu tenho que ter uma tomada perto do lavabo. Lá na frente a gente vai falar também sobre a questão de segurança dessa tomada próximo do lavabo. Em cozinha, copa cozinha, área de serviço, cozinha, área de serviço, lavanderia e locais análogos. Deve ser previsto no mínimo um ponto de tomada a cada 3,5 metros, ou fração de perímetro, sendo que acima da bancada da pia deve ser prevista no mínimo 2 tomadas de corrente, no mesmo ponto ou em pontos distintos. Em varandas deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada, salvo quando a área é inferior a 2 metros, ou ainda quando sua profundidade for inferior a 80 centímetros, porque definiria que a tomada ficaria próxima ao acesso da varanda e não na mesma. Então, nesse caso, eu tenho uma varanda pequena, não quero instalar a tomada, então você pode utilizar essa regra. Coloca do lado do acesso, para que você possa usar uma extensão ou usar uma tomada de uso geral e consiga atender essa área. Não necessariamente a instalação nela. Em salas, dormitório deve ser previsto pelo menos um ponto de tomada a cada 5 metros, ou fração de perímetro, devendo esses pontos ser espaçados tão uniformemente quanto possível, salvo a possibilidade de um ponto de tomada venha a ser usado para alimentação de mais de um equipamento, sendo recomendável equipá-lo, portanto, com a quantidade de tomada julgada adequada. Se você tem um rack, você vai colocar televisão, um roteador de internet, vários equipamentos elétricos, então você vai distribuir de acordo com a tua necessidade. Mas o ideal é que você não utilize artifícios como
o T, que você vai colocar uma tomada sobre tomada, o ideal é que você faça, no meu cantinho eu vou definir o rack, vai ficar o rack com os eletrônicos, então você vai precisar de 5 tomadas, você já vai deixar o projeto pronto com 5 tomadas. Aí vai distribuir de acordo com a necessidade do restante do seu ambiente. Mas assim, se você julgar adequado colocar 5 tomadas no mesmo, uma do lado da outra, pode ficar à vontade, a norma é clara e pode fazer isso. Aqui eu tenho um quadro básico de instalação, já dimensionamento de quadro, distribuição. Aqui eu tenho um barramento de proteção, que é o barramento de terra, eu tenho um barramento de neutro. Eu tenho a distribuição dos disjuntores e tem um dispositivo que a gente vai falar sobre ele agora. Dispositivo diferencial residual. Esse dispositivo, desde dezembro de 1997, é obrigatório em todas as instalações elétricas de baixa tensão no Brasil. Mas assim, desde 1997, mas até hoje poucas pessoas têm conhecimento desse dispositivo. O uso do chamado dispositivo DR nos circuitos elétricos, que atende aos seguintes locais: banheiro, cozinha, copa-cozinha, lavanderias, área de serviço e áreas externas. E a tomada do lavabo do banheiro, ela tem que estar incluso aqui, certo? Ele comentou banheiro aqui, mas só para dar ênfase no que a gente falou anteriormente. O dispositivo DR é um interruptor de corrente de fuga automático, que desliga o circuito caso haja uma fuga de corrente que coloque em risco a vida da pessoa e animais domésticos em uma instalação elétrica. Dessa forma, garante a segurança contra choques elétricos e incêndio. Apesar de ter a sensação de choque em caso de contato do fio com o corpo humano, não há risco de vida, caso o circuito seja protegido por esse dispositivo. Você vai encostar em um circuito que é protegido pelo DR, você vai ter uma sensação de choque, mas a corrente vai ser menor que 30 mA, então é bem seguro para o corpo humano. Não tem risco de você sofrer queimadura ou sofrer um choque bem mais com risco para os órgãos do seu corpo. Outro dispositivo que é pouco utilizado, que é o dispositivo de proteção contra surtos, que é o DPS. É um dispositivo preconizado pela norma ABNT 5410 ou NBR 5410 e 5419 para proteger as instalações elétricas e os equipamentos elétricos e eletrônicos contra surtos, sobretensão ou transientes direto ou indireto, independente da origem, se por descarga atmosférica ou por manobra na concessionária. O DPS, a finalidade dele é proteger todos os eletrônicos da sua residência. Ele tem um determinado nível de corrente e tensão. Ele é ligado na entrada, no quadro de distribuição. Então, se você tiver um transiente, você tiver uma perda do aterramento do transformador, você vai ter uma oscilação muito alta, você vai perder a referência de neutro e a tensão vai subir muito. A função do DPS é cortar essa tensão ou corrente que entra no teu circuito, para proteger os seus eletrônicos. A NBR 5410, o item 6.5.4.7, em cada quadro de distribuição deverá ser prevista uma capacidade de reserva que permita ampliação futuras. Essa capacidade deverá ser compatível com a quantidade e o tipo de circuito efetivamente previsto. Inicialmente, essa previsão de reserva deverá obedecer aos seguintes critérios: quadro com até 6 circuitos, prevê espaço reserva para no mínimo 2 circuitos futuros. Quadro de 7 a 12 circuitos, prevê uma reserva no mínimo de 3 circuitos. Quadro de 13 a 30 circuitos, prevê espaço reserva no mínimo 4 circuitos. E acima de 30 circuitos, eu considero um valor de 15%, um cálculo de 15% acima disso. Para eu não ter que, numa reforma futura, eu vou ter que quebrar o meu quadro, substituir por um maior. E nesse momento que se qualifica o tipo de quadro de distribuição mais adequado para a instalação sendo projetada. Para tanto,
utiliza-se como base na NBR EC 60439.1 conjuntos de manobra e controle de baixa tensão, que apresenta os requisitos técnicos mínimos que um quadro elétrico deve satisfazer, bem como os ensaios correspondentes. Como sugeria a própria denominação utilizada, a norma cobre um amplo universo de conjunto de baixa tensão, desde os menores quadros de distribuição até painéis de grande porte. O que se segue é a exposição dos requisitos da NBR EC 60439-1, mais concentrado, em particular nos aspectos mais relacionados com o quadro de distribuição prediais. Tipo de quadro de distribuição, o que é que a gente deve considerar? Após a gente definir todos aqueles critérios: tensão nominal, corrente nominal, grau de proteção, proteção contra choques elétricos, plaqueta de identificação e ensaios. Como uma instalação elétrica normal, os quadros de distribuição podem ser representados em diferentes diagramas. Diagrama de fiação, que a gente falou lá anteriormente, diagrama multifilar e unifilar. Então você pode colocar no teu quadro a entrada, todos os projetos. Você pode colocar o unifilar, ele vai te mostrar a distribuição, onde está o disjuntor de entrada, onde está o disjuntor da concessionária, onde está o teu disjuntor intermediário, onde está o teu disjuntor de interligação de barra. O diagrama multifilar, ele vai te mostrar a distribuição de todos os disjuntores, e o diagrama de fiação, ele vai mostrar em cada ponto que vai estar conectado. O cabo 1 vai estar na entrada 1 do disjuntor, o cabo 2 está na entrada 2, daí por diante. Detalhamento técnico também entra no painel, e o detalhamento construtivo. Observação: não há como relacionar exatamente as medidas e proporções dos componentes do quadro, pois as medidas dependem de uma grande variedade de fatores, como por exemplo, dimensão dos disjuntores utilizados, dos barramentos. Todas essas informações deverão ser coletadas para o detalhamento do quadro. As imagens abaixo listadas os componentes de um quadro de distribuição. Aqui só foi colocado um quadro de distribuição. Geralmente você tem que, se você não souber o tamanho do disjuntor, você vai ter que comprar um quadro maior. Você vai comprar um quadro desse, considerando 7 circuitos, você vai ter que deixar mais 3 para o futuro. Então, se você não tem conhecimento do tamanho do disjuntor que você vai usar, pode variar, pode não sobrar esse espaço para você colocar os 3 circuitos. Então, o ideal é que quando você for compre os disjuntores, defina o tamanho do disjuntor, o fabricante em projeto, e aí no final você vai para o quadro. Aí você vai ver lá se é um trilho DIN, daí por diante, que é a instalação dos disjuntores, como é a distribuição, para você conseguir escolher o barramento certo, definir o distanciamento do barramento, para ficar um quadro organizado e com a quantidade certa de disjuntores, e você sobrar seu espaço para uma instalação futura. Vamos dar continuidade no nosso próximo módulo. A gente vai falar sobre subestação.